O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, amigos, Deus, Ele faz aquilo que você não imagina, mas tem coisas que Deus está fazendo que ainda está em oculto, mas já começou a fazer. Aquela figueira secou desde a raiz, ela começou a secar de baixo. Lá embaixo, quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele não viu nada, não houve efeito nenhum em cima, melhor dizendo, nas folhas. Certamente, se ele olhasse para a figueira continuaria verde, mas já tinha começado a obra lá no oculto. O que o senhor quer explicar, pastor? É que nós fazemos uma oração aqui, e às vezes na hora que nós oramos parece que não acontece nada. Mas lá no oculto já começou a acontecer. Lá na raiz já começou. A raiz do problema começou a secar. Às vezes não aparenta. Não vai aparecer para você. E não aparece. Mas depois virá o resultado. Então o resultado veio depois. Jesus foi para casa, dormiu. Quando ele acorda que vai passando, ele não olhou para a figueira. Foi o Pedro, curioso, que foi lá verificar. Imagine que ele viu que a figueira estava secando, de baixo para cima. E agora Pedro vai dizer algo para Jesus, que vai nos trazer 5 passos da vitória, como o missionário R. Soares, ele nos ensina, e é uma das lições do curso Fé. Versículo 21. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Ao que Jesus respondeu, o que é que Jesus disse? Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, lhe será feito. E agora Jesus vai entregar 5 passos da vitória. Então, quando Jesus ouviu Pedro falar aquilo, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, Jesus disse, tende fé em Deus. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé tem que estar em quem? Na igreja da graça? Tem que estar em outra igreja? Tem que estar no nosso missionário? Tem que estar no pastor Henrique? A nossa fé em quem? Em Deus. A sua fé não pode ser misturada com outro tipo de fé. Tem que ser em Deus. Você não tem que ter fé em outra coisa. A nossa fé tem que ser em Deus. Existem pessoas que infelizmente elas têm fé em muitas outras coisas, ou têm fé em Deus, mas também tem outras coisas. Não, a sua fé tem que ser única em Deus. O próprio Senhor Jesus disse, tende fé em Deus. Tem que ter fé em Pedro, em Tiago, em João. Tem que ter fé na Virgem Maria. Virgem Maria não. Ela foi virgem antes de ter, até o momento de ter Jesus. Depois ela casou e teve filhos. E para ter filhos e filhas depois de Jesus, ela deixou de ser virgem. Até Jesus ela foi virgem. Mas depois ela teve uma vida com o marido dela, com José. Então, tem que ter fé na Maria? Não tem que ter fé em outro, irmão. Nossa fé é em Deus. Não podemos ter fé em mortos, porque Deus abomina isso. Tá? Todos esses até morreram. E alguém tem fé em alguém que já morreu e faz preces para alguém que já morreu, esqueça. A nossa fé é em Deus. O próprio Senhor Jesus disse isso. Tende fé em Deus. Amém?